Olá, meu nome é Tayane, sou mestranda pelo programa de pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas e hoje eu vou estar falando com vocês sobre o artigo A abordagem computacional e estrutural combinado para compreender o efeito da ligação e ativação do peptídeo melanocortina 4, para a disciplina de Introdução à Bioinformática da professora Manuela. Contextualizando um pouco, o receptor melanocortina 4 tem um papel muito importante na regulação da homeostase energética, sendo o principal alvo terapêutico para o tratamento da obesidade sindrômica, que a gente pode entender como sendo um conjunto de várias características clínicas distintas, como retardo mental, então ela tem uma patologia como base, para esse quadro de obesidade, e a obesidade dietética, que está mais relacionada à alimentação. O receptor melanocortina 4 é expresso predominantemente no sistema nervoso central, onde coordena a ingesta de alimentos e o gasto de energia, então ele tem esse papel importante de manter esse equilíbrio energético. Os receptores de melanocortina são receptores acoplados à proteína G e eles possuem 7 domínios conservados que se estendem ao longo da membrana celular. Eles ainda são ativados por uma família de peptídeos endógenos derivados do hormônio adrenocorticotrópico, próprio melanocortina e hormônios estimuladores de melanócitos alfa, beta e gama. Ainda não há informações estruturais sobre os receptores de melanocortina 4, pois até o momento as estruturas cristalinas dos receptores acoplados à proteína G são escassas na literatura, quando comparado com a maioria das famílias de proteína. Para fazer a análise do alinhamento e da modelagem, eles começaram utilizando o UniProt, eles pesquisaram por MC4R, o receptor melanocortina 4, e com os resultados da busca, eles selecionaram a primeira opção, que é o P32245, por estar mais relacionados ao que eles estudam, eles fazem estudo com humanos, então isso foi um dos critérios utilizado por eles, e também que ele está revisado, então isso mostra uma maior confiabilidade. Depois da seleção, eles vão ter aqui no UniProt diversas informações importantes sobre a P32245, sobre a sua função, nome, taxonomia, localização, estrutura, família, domínio, diversas informações importantes sobre essa proteína, só que o modelo de homologia, para a criação desse modelo de homologia do receptor, ele foi construído, houve uma necessidade de ser construído com base numa estrutura cristalina similar, que foi o S1PR1, que é um receptor relacionado estruturalmente mais próximo do MC4R, porque o MC4R ele não contém uma prolina em TM5, que é um domínio transmembranal. Então, por conta dessa questão dele não ter essa prolina, teria uma dificuldade em fazer a análise que eles estão necessitando. Então, houve essa necessidade de criar um modelo em cima dessa estrutura. No PDB, que é um banco de dados em estruturas 3D, eles foram obter mais algumas outras informações, para ser feita posteriormente uma modelagem, comparativa, e eles utilizaram o 3V2Y, aí aqui mostra a classificação, que é uma hidrolase, qual organismo pertence, e ele também fala a resolução do cristal, que é de 2,8 angstrom. Aí aqui algumas outras informações, o grupo, a molécula, o organismo, novamente, alguns outros detalhes, mostrando o gene S1PR1 que foi usado de molde de base para análise. Eles usaram o programa Modeler, que é um programa de modelagem comparativa da estrutura proteica, pela satisfação das restrições espaciais e que analisam as distâncias geométricas e as técnicas de otimização, por exemplo. Só que, infelizmente, eu não consegui obter acesso, mas eles fizeram essa comparação depois de selecionar o molde, depois de fazer todas as questões de sequenciamento, e eles estruturaram dentro desse programa.
E o que os autores, né, concluem é que, por exemplo, eles tinham um objetivo principal que era ver se acontecia ativação, né, com os receptores acoplados à proteína G e se elas eram impactadas por certos resíduos aromáticos. E com os resultados computacionais, né, os pesquisadores eles conseguiram realmente concluir que havia uma certa influência desses resíduos aromáticos nessa ativação. E é isso, muito obrigada!